Bom dia, bom dia. Hoje o nosso Amanhecendo com Deus. Eu quero ler com você Lucas 9, a partir do verso 12, e nós vamos ler até o 16, que fala sobre a multiplicação dos pães, onde Jesus alimentou aquela multidão. E alguns pontos muito interessantes que eu consigo olhar aqui para a nossa semana, para que a gente possa refletir. O cuidado de Jesus com aquelas pessoas que ele queria alimentá-la. O Senhor se preocupa com cada um de nós, em todos os detalhes. E para ele não importa a situação, e muitas vezes nós achamos que é pouco para nós, mas o pouco com Jesus se torna muito. Então eu vou ler com você aqui Lucas 9, do 12 em diante, que diz assim: E quando o dia começou a declinar, vindo os 12, disseram: Despede a multidão, para que, indo às aldeias e nas regiões ao redor, se hospedem e consigam mantimentos por aqui, porque estamos em um lugar deserto. Mas ele disse-lhes, Jesus disse aos seus discípulos: Dai-lhes vós de comer. Foi uma ordem. E eles disseram: Nós não temos senão 5 pães e 2 peixes, exceto se formos comprar comida para todo esse povo. Porque eles eram cerca de 5.000 homens. E Jesus disse aos seus discípulos: Fazei-os assentar em grupos de 50. E assim eles fizeram, e fizeram sentar a todos. E no 16, Jesus então tomou os pães, os 5 pães, os 2 peixes, e olhando para o céu, os abençoou e partiu, e deu aos seus discípulos para colocarem diante da multidão. E todos comeram, no 17, e se fartaram, e foram tomados 12 cestos de pedaços que ainda sobraram. Olha que coisa interessante. Os discípulos estavam com Jesus, já tinham experimentado os milagres do Senhor, a multiplicação, a conversão da água em vinho, que foi o primeiro milagre de Jesus no casamento, e ainda assim eles estavam com Jesus, e o pouco que eles tinham, eles achavam que era pouco para aquele que faz todas as coisas. E o interessante é que quando você olha a história, Jesus ele tinha se afastado, mas a multidão seguiu, e ainda assim ele recebeu aquele povo e os curava e os ouvia, e fazia milagres ali. Ele estava fazendo milagres, mas na hora do comer, do se alimentar, os discípulos já estavam vendo todos os milagres que Jesus estava fazendo e ainda assim duvidaram, né, do que o Senhor podia fazer. A pergunta é quando os discípulos podiam ter falado diferente para Jesus: Senhor, e essa multidão? O que vamos fazer para que eles possam comer? Mas os discípulos disseram: Vamos despedir esse povo, vamos mandar eles embora, porque eles precisam sair para comer. E aí Jesus diz: Dai-vos vós de comer. O Senhor estava dando uma ordem para que eles realmente, a pergunta deles, né, a forma que eles falaram para despedir poderia ser diferente. Quantas vezes nós questionamos ao Senhor e nós queremos uma solução diferente daquilo que o Senhor tem. É muito mais fácil nós questionarmos ao Senhor, falarmos com Deus, falando assim para Ele: Senhor, o que o Senhor quer? O que o Senhor pode fazer nessa situação? O que vamos dar de comer para esse povo? E não dar a nossa própria intenção, as nossas próprias soluções, porque o Senhor tem a solução. A primeira coisa que nós temos que entender nesse estudo para a nossa semana, né, no nosso Amanhecendo com Deus, quando for falar com o Senhor, já não dê a solução, espere que Ele dê a solução. Pergunte ao Senhor: Senhor, qual é a solução para essa questão? E não queira resolver, dispersar, mandar as pessoas embora, assim como os discípulos fizeram. A segunda coisa é, quando Jesus disse para os discípulos: Dai-vos vós de comer, eles responderam para o Senhor: Mas a gente só tem 5 pães e 2 peixes. A não ser que nós vamos sair para ter que comprar toda a comida para esse povo. Eles pegaram e disseram: Só temos. Diminuíram aquilo que eles tinham naquele momento. Quantas vezes nós não fazemos isso também? Achamos que o que nós temos é pouco. Mas o Senhor pegou esse pouco
E aqui no 16, ele pegou esse pouco que os discípulos acharam, nós só temos 5 pães. Pois o Senhor pegou esse só temos 5 pães e 2 peixes. Ele ergueu ao céu, abençoou e mandou que eles repartissem. Então, o que nós aprendemos aqui, que quando nós temos, nós achamos que é pouco, mas com o pouco que nós temos, o Senhor faz multiplicar, o Senhor faz crescer, o Senhor alimenta multidões. De repente você se questiona assim, mas eu me acho tão incapaz, tão pequena. O Senhor vai usar a sua pequenez e vai dizer, olha, eu vou alimentar multidões. O Senhor vai pegar tudo que você acha que você tem pouco, e o Senhor vai fazer que Ele alimente multidões, Ele vai levantar aos céus, né? Assim como nós aprendemos também aqui, que um pouco com Deus é muito. Ele transforma isso em grandes coisas. Então, a segunda coisa que nós aprendemos é isso. Não existe pouco para o Senhor. Existem milagres feitos com aquilo que nós temos. E a terceira coisa que nós aprendemos é que quando nós temos aquilo, nós entendemos o que nós temos que abençoar, levantar aos céus e ser grato ao Senhor, porque Jesus, sendo Filho de Deus, pegou aqueles 5 pães e 2 peixes, ergueu aos céus, foi grato ao Senhor, e essa gratidão fez com que tudo isso multiplicasse. Há poder no nome de Jesus, há poder na gratidão, há poder no olhar, há poder na forma que nós vemos as coisas. E aí depois, ele diz ainda que sobraram. Todos se fartaram e ainda sobraram mais 12 cestos de pães. E olha o que Deus faz. Ele ainda multiplica e faz sobrar. Então essa é a palavra para a sua semana, essa é a palavra para o seu dia. Não importa que você acha que você tem pouco, não importa como você está se sentindo hoje, de repente fraco, fraca, cansada. O Senhor vai pegar tudo isso aí que você está sentindo, vai levar aos céus, vai colocar diante do Senhor. E isso vai fazer com que você alimente, seja alimentado, se farte, isso multiplique na sua vida em bênçãos. De repente você está se sentindo tão angustiado, pedindo uma resposta para o Senhor. Mas a sua resposta, muitas vezes nós mesmos damos a resposta. Ai, Senhor, porque se for assim, é assim. Mas faça diferente dos discípulos, porque o próprio Senhor disse: dai-vos vós de comer. Nós temos a resposta, mas precisamos saber perguntar, nós precisamos saber orar ao Senhor, para que a gente não olhe para o que a gente tem e vai dizer: só temos isso, Senhor. Eu só tenho isso, mas isso é suficiente para o Senhor fazer um milagre na sua vida. Eu não sei como é que está a sua situação hoje, a sua semana, como foi na semana passada, mas a palavra para o nosso dia é: não importa o tamanho daquilo que nós temos, o Senhor faz multiplicar. O Senhor pega o pouco e faz uma multidão ser alimentada. Ele vai encher a nossa vida, o nosso coração. Então entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E aqui ele vai dizer: olha, vai sobrar. Você só tem isso. Às vezes você fala assim: ai, Senhor, eu só tenho isso para comer. Eu só tenho esse dinheiro, tá acabando. O Senhor vai pegar tudo isso que você tem e vai dizer: olha, eu vou trabalhar no pouco. Eu vou fazer o pouco multiplicar. Em nome de Jesus, amém? Quero abençoar a sua semana, o seu dia, né? E para que a gente possa voltar aqui na semana que vem juntos e ouvir mais uma palavra do Senhor. Isso aqueceu meu coração, porque o próprio Deus, ele pega. Quantas vezes nós dizemos, né? Eu só tenho isso, Senhor. Eu só consigo isso. Eu não sou capaz. O Senhor pega toda a nossa fragilidade, transforma em bênção e multiplica isso para o nosso próprio bem. Ele nos abençoa, Ele abençoa aqueles que estão ao nosso redor e nos usa como instrumento nas mãos do Senhor, porque enquanto nós somos usados, nós somos curados e sarados para a glória dEle, amém? Quero abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Eu não sei onde você vai estar agora assistindo esse vídeo, mas eu quero, se você estiver no ônibus, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Se você estiver na sua casa, entregue ao Senhor neste momento e vamos orar juntos, amém? Pai amado, Pai querido Senhor, nós estamos juntos aqui, Pai, em união. Pai, em concordância, entendendo, Senhor, que o que é pouco para nós, Senhor, é capaz
de multiplicar, Senhor. O Senhor é capaz de fazer grandes coisas, alimentar multidões, fazer sobrar, Senhor. Pai, que nós possamos nos fartar, ó Pai, das bênçãos que o Senhor tem para nós. Ó Deus, se muitos aqui estão, Senhor, necessitando de uma resposta, Tu és a própria resposta. E que não seja feita a nossa vontade, Senhor, mas que seja feita a Tua vontade, Pai. Porque muitas vezes nós queremos dispersar as pessoas, nós queremos nos afastar, mas o Senhor nos diz que nós devemos fazer algo. Então nos orienta, Pai, cuida de nós, nos direciona, Senhor, em todas as coisas. Pai, porque muitas vezes nós mesmos dizemos, Pai, eu só tenho isso e para o Senhor é suficiente para um grande milagre, Senhor. E nós cremos na multiplicação, nós cremos no poder da restauração, nós cremos no poder da Tua palavra. Em nome de Jesus, eu abençoo o trabalho, as famílias. Pai, ó Deus, aquele que necessita de cura, vem com cura, aquele que necessita de paz, vem com a Tua paz sobre nós. Em nome de Jesus, amém? Deus abençoe o seu dia, um grande beijo e segunda-feira que vem nós estaremos juntinhos para a glória de Deus.